Fala, galera. Vamos acompanhar a turma do Equipe F, trazendo as últimas informações da seleção brasileira, que joga nesta quinta-feira, e também tudo sobre o mercado da bola, que se encerra nesta terça-feira. Vamos acompanhar aí a turma. Quero ouvir o que tem nos bastidores do Zé Elias pegando no pé do meu querido Plihal. Esse programa ficaria em breve audiência dobrada. Isso que é o pior, ou é o melhor, porque agora acho que ele, a partir da semana que vem, Fora Esporte, ligeira dica. Ô, José. Vai ter Equipe F também no digital. E aí? O José, é verdade. Não, aí não dá pra competir, né? Nós já estivemos juntos lá no Allianz. Tivemos no Allianz. Você não pegou essa malaça jogando, né? Não. Mas trabalhamos juntos em algumas ocasiões. Agora o Tetra você pegou. Não. Não? Tetra Jogando não. Você Tetra, enquanto não. produtor, não? Porque o Tetra jogou até tarde. Produtor eu comecei em 2004. Então o Tetra já estava... Já tava nos Estados O Tetra é muito mais novo do que Foi o meu o Zé. finalzinho. O Tetra é um pouquinho mais velho do que o Mas Zé. a gente acha só que jogou por muito mais tempo. É que ele jogou com tanto craque É verdade. do passado, craque atual da época que ele jogava, que a gente pensa que ele jogava nos anos 70. Mas não. Joga os nomes no tabuleiro aqui. Primeiro a gente vai, já que o Pascoalzinho falou de Marcos Leonardo, é o que está quente no momento e é o que todo mundo quer saber. Não só torcedor de São Paulo, mas também torcedor de outros clubes, né? Porque eles vão começar a ficar com medinho, né? Sim. Principalmente os da Libertadores. Sim. Mas está rolando uma reunião, né? Uma conversa. Aliás, muita gente dentro do São Paulo, meio-dia já dava como toalha jogada. Sim. Mas aí a gente precisa dizer... a diretoria de futebol é quem está empenhada em fazer a coisa virar. E as reuniões estão acontecendo até agora. Então, assim, o São Paulo só vai ceder oficialmente quando der 11h15, 11h20 da noite, não vai dar para escrever, e aí sim vão abrir mão. Mas dentro do São Paulo existe otimismo, por mais que o tempo seja curto. Qual que é o cenário que está se desenhando agora? O cenário sempre foi um empréstimo de 4 meses até o 31 de dezembro, com o Marcos Leonardo forçando muito. O que esse garoto está fazendo para jogar no São Paulo é algo surreal, que as pessoas dentro do São Paulo não acreditam. Só que os árabes são difíceis, é osso duro de roer. Os caras pagaram 40 milhões de euros do Marcos Leonardo. Mas ele não vai ser inscrito na Liga Saudita, ele só vai jogar Champions Asiática e se chegar até o final são 7 jogos. Né? É um campeonato de tiro curto. E o Marcos Leonardo quer Copa do Mundo. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo só tem o desejo do jogador de querer atuar. E agora, nessa conversa final aqui de início de noite, que vai se arrastar até a noite, existem algumas questões sendo colocadas. E o São Paulo também está vendo se, de repente, vale a pena colocar um dinheirinho. Viabiliza alguma quantia. Aí vem, pode vir de parceiro que já paga o Oscar, por exemplo. Mas aí estende o contrato até o meio do ano que vem? É uma possibilidade. Aí você tem um empréstimo completo de 1 ano, com uma opção de compra. Que obviamente não vai ter, porque o São Paulo não vai pagar uma opção de 40 milhões. Mas aí o jogador entra numa vitrine, o jogador se valoriza ainda mais e o São Paulo pode ser uma ponte para ele, de repente, ir para a Europa e o Al Hilal reaver essa grana que entrou. Mas, repito, o São Paulo topa porque vê que é uma possibilidade, não tem centroavante. Os jogadores estão todos no DM. E o Marcos Leonardo, ele sobra em relação aos outros. E como o São Paulo inicialmente praticamente não investiria nada no Marcos Leonardo, até para dar uma resposta aos seus jogadores, porque a gente sabe que lá o dinheiro para pingar não é tão fácil, às vezes atrasa alguma coisinha de imagem e tal. E jogador, né, Zé? O jogador fica com o pé atrás quando está faltando para ele e o clube acaba empregando o dinheiro numa contratação. Então, o papo com o elenco vai ser bem reto. A gente está trazendo porque não vai onerar de jeito nenhum o clube, mesmo porque só são 3 meses de compromisso. Não chega, quase 4, vai até dezembro, até o final da temporada, até o final da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E, ainda no São Paulo, Rigoni. Esse é mais fácil de vir e, ao que parece, vem mesmo. Esse já está até com pré-inscrição na CBF. São Paulo já mandou a documentação. Só para fechar, Marcos Leonardo, para você ver como a gente está em cima da história. Acabei de mandar uma mensagem para uma pessoa que está na negociação e a resposta é ainda na luta.
Então, são 6h45, a gente está ao vivo aqui, e a resposta é ainda na luta. Ou seja, o São Paulo ainda está brigando para tentar trazer e viabilizar o Marcos Leonardo. O Rigoni já está mais tranquilo, né? Um jogador que tem... Pedido do Hernan Crespo. E gosta muito, né? Desde a primeira vez. Já passou lá, Quando né? ele veio pela primeira vez, também foi um pedido do Crespo. E ele é um jogador que teve um bom momento no começo e depois caiu. Não por coincidência, depois que o Crespo foi embora. A gente está vendo imagem, inclusive, dele sendo decisivo em jogo importante da Libertadores, contra o Racing. Ele foi muito importante. O São Paulo passou de fase, enfim, esse jogo foi fundamental. E o Rigoni está em fim de contrato com o Leão do México. Então, a ideia do São Paulo é ter um empréstimo até o final do ano, pelo menos é esse o registro que eu consegui checar, que São Paulo entrou com esse pré-registro, contrato até 31 de dezembro, aí depois ele fica livre e faz um contrato de 1 ano. Então, é uma questão que já está muito acertada, já está muito avançada, falta ele chegar, assinar e fazer os exames, porque o São Paulo já até mandou um pré-registro. Então, vamos considerar tranquilamente aqui o Rigoni como reforço, que foi a informação do nosso Edu Afonso de manhã, né? Sim. Luan quase saiu, quase foi pro Botafogo. Tinha também possibilidades de Fortaleza, o volante Luan, mas vai ficar. Vai ficar. E assim, é o tempo de janela. Eu me arrisco a dizer que se tivesse uma semaninha de janela, talvez o Fortaleza conseguisse se ajeitar a casa com um novo treinador e, de repente, avançar na contratação. O Luan fica, o Botafogo tentou por empréstimo, o São Paulo estava a fim de fazer negócio com o Fortaleza, porque não ia reforçar um rival de briga de tabela. O Fortaleza está lá embaixo. Então, a ideia do São Paulo foi ligar para o Fortaleza e falar, vocês não querem comprar? Aí o Fortaleza falou, não, comprar não, porque é um jogador que há um mês atrás estava fora dos planos, não estava nem sendo relacionado. Aí o Fortaleza quis um empréstimo com opção de compra, aí tinha que convencer o jogador, tinha que ver a questão do projeto esportivo e tal, não ia dar tempo, então o São Paulo falou, olha, Luan fica. E teve também rejeição da torcida do São Paulo em relação à saída do Luan, porque a torcida gosta muito dele. E me bateram também que o Luan não via, nesse momento, com bons olhos, a possibilidade de ir para o Fortaleza. O Fortaleza mergulhado numa crise profunda. E pode ter mais uma mudança de treinador? Deve ter? Não, já teve. Já teve. Não sei se o Fortaleza já anunciou, mas ia ter uma reunião agora no começo da noite para avisar o Renato Paiva. É aquela velha história que a gente, né, Pascoalzinho, tanto tempo cobrindo, o Plihal também, futebol, às vezes o técnico é avisado depois que sai a notícia. E foi exatamente isso que aconteceu. A notícia saiu, a decisão foi tomada, o Renato vai ser comunicado e ele está fora. Não era um desejo do Marcelo Paz. Marcelo Paz queria segurar o Renato Paiva e assim, a torcida começou um movimento de Ramon Dias. E o Ramon Dias já rejeitou Vitória, Santos, e pelo que eu tenho de informação não seria para ser bombeiro de novo, vir aqui salvar o Fortaleza. Então, não é um técnico que deve chegar no Fortaleza. Agora o Marcelo Paz, a cúpula toda, vão atrás de um outro nome para o Fortaleza e o Renato deve ser anunciado em breve aí como agora ex-treinador do Fortaleza. E o Grêmio movimentando-se também nesse último dia de janeiro? O Grêmio deu notícia hoje, né? Primeiro o William, já praticamente certo, mas é um jogador que não depende desse fim de janela, porque é um jogador que está livre no mercado. Não teve nenhuma oferta da Europa. Quem está livre no mercado tem livre inscrição. Tem livre inscrição. Não aí precisa... fica a questão da inscrição de cada país e cada campeonato. Então, quem está livre no mercado, que é o caso do William, não depende da data final. Hoje, se é a data final, que é a orientação da FIFA. Ele pode vir em outro dia, se o acordo acontecer, mas também tem um limite de inscrição para o Campeonato Brasileiro. E o William é essa situação. 37 anos, não teve nenhuma proposta assim que seduzisse o William. Ele até estava esperando um movimento de Premier League que acabou não acontecendo. A família não queria voltar para o Brasil. Você lembra, né? Aquela história com o Corinthians, ameaça, rede social, aquela coisa toda. Mas o projeto que foi apresentado pelo Marcelo Marques, que vai ser o cara forte lá do Grêmio... Tio do Pão. Tio do Pão. Apresentou um projeto esportivo para ele e um contrato que o William falou, opa, é bom. Até o fim de 2026, com possibilidade de renovar por mais uma temporada. Salário bom, salário num nível assim pro William, que é um cara de outra prateleira. E aí ele topou, a coisa avançou, tá para chegar em Porto Alegre para assinar esse contrato. E aí, fim de janela, aí sim, valendo fim de janela, o Grêmio tenta uma cartada pelo Roger Guedes. Mas eu falo para vocês, até nas redes sociais a galera começou a
a duvidar um pouco dessa informação, porque, de fato, o Roger Guedes, o Grêmio tentou muito e não conseguiu. É um movimento que é muito mais do Roger Guedes e quem está trabalhando com o Roger Guedes, com o Grêmio, do que propriamente do Grêmio com o Al-Rayyan. É o Paulo Pitombeira. Está lá, inclusive, em Doha, para a apresentação do Wesley, que também é da empresa que gera a carreira dos atletas dele. Então, assim, é um movimento... O Wesley que era do Internacional. O Wesley que era do Inter, que está indo para o Al-Rayyan. Está indo para o Al-Rayyan. Então, assim, se de repente o Grêmio não conseguir até o final dessa janela, que é muito difícil, a ideia é planificar um caminho com o Al-Rayyan para a próxima janela, aí sim, com o Grêmio já com investimento, com o Marcelo Marques, chegar e fazer uma proposta e trazer o Roger Guedes. Mas hoje seriam 20 milhões de euros para contratar. 20 de dólares. É o que se ventila como possibilidade de chegar e falar, ó, tá aqui, ó, tem. Lá tem dinheiro. Né? O Grêmio está bem. E o Peixe receberá algum presente até a meia-noite? Até a meia-noite, o Dória, zagueiro. Você lembra do Dória jogando no São Paulo, Botafogo, zagueiro careca, alto. Tava no Atlas do México. Está bastante tempo no México, né? Está bastante tempo no México. Muito bom zagueiro canhoto. Muito bom jogador. E assim, a única dificuldade hoje que o Santos está encontrando, mas vai querer avançar até essa meia-noite, ou 23h59, nesse empréstimo, é que o Atlas, o dono do Atlas é o mesmo do time que fez o negócio do Félix Torres com o Corinthians, o Santos Laguna. Então, como esses caras são do mesmo dono, deu problema com o Corinthians aqui, hein? Precisa ter garantia bancária. Então, o Alexandre Matos, o Marcelo Teixeira estão correndo para dar essa garantia bancária ao Atlas para poder liberar o documento e ele ser inscrito e fechar a negociação. O que eu soube aqui antes de entrar no programa é que o negócio estava caminhando bem. Então, pode ser que o Dória desembarque... Mas também está emprestando o jogador do Flamengo, o Santos está trazendo outros jogadores para dar uma reforçada no time, né? E para dar uma renovada, né? Para o Vojvoda, que agora vai começar o ciclo dele. O Lautaro Dias já está anunciado e... Gosto, hein? Vi nas redes sociais, mas isso não era nenhuma novidade. Eu acho que no Cruzeiro... Uma certa rejeição no torcedor santista, realmente no Cruzeiro não rolou. Ele estava encostado no Cruzeiro. Mas ele tem serviços prestados interessantes. Ele foi fundamental quando ganhou do título da Sul-Americana com o Del Valle em cima do São Paulo. A gente lembra muito bem, né? Estávamos lá, né? Mas esse é um jogador que se lesiona no Cruzeiro e leva muito tempo para se recuperar. Sim. Né? Ele é fazedor de gols. Não, é um cara que sabe fazer gol. Eu acho que o cara que faz gol tem que ser prestigiado sempre. É difícil achar jogador que sabe fazer gol. E o Tiquinho Soares está numa fase ruim, né? Até o gol que ele fez invalidado. Depois de um tempão, marcou e o gol não valeu. O gol não valeu, um bico da chuteira. Zinho, como você tem história no Grêmio, essas duas possibilidades, uma muito mais forte, a do William, o Roger Guedes mais distante. O William, como é que você enxerga? Bom, um abraço ao Hernan aí, satisfação estar com ele aqui no nossa equipe F. Cara, eu gosto, né? O William é um atleta profissional, né? Eu gosto de cara assim, que não tem muita badalação do lado de fora, mas resolve dentro de campo. E é um cara com a postura, né? Um cara que veste a camisa, trabalhador. E assim, tem muita qualidade, já tem uma certa idade, claro, 37 anos, mas é um cara que se cuida. A gente está vendo vários jogadores, né, com a idade mais avançada que estão correspondendo, estão jogando. Se o Grêmio tem a possibilidade financeira, é bom ter jogadores diferentes. Lembra quando a gente fala, tem uma boa equipe, é bem organizada, mas precisa ter aquele cara diferente para o momento final. Aquele jogo pegado, aquele jogo muito parelho, tem um cara diferente que chama a responsabilidade. O William tem essa característica. Eu acho uma baita de uma contratação, um nome importante. Quem está perto dele vai melhorar, sabe? O Pascoal fala muito isso. O bom jogador, quando ele está em campo, quem está perto dele melhora, ganha mais confiança. Vocês lembram que o Yuri Alberto no Corinthians era criticado, até humilhado, tinha críticas até ofensivas, críticas assim até absurdas, né? Fugia do campo, que eu acho isso um absurdo. Você criticar, jogou bem, jogou mal, tudo bem. Agora, você ir para o lado pessoal, então o Yuri Alberto muitas vezes era assim, ridicularizado. O Memphis chegou, o Garros começou a jogar mais, principalmente o Memphis. Não está no seu melhor e tal, mas chamou atenção, técnica boa, junto com o Garros. O que aconteceu com o Yuri Alberto?
Aí o Corinthians agora teve proposta de 30 milhões de euros e não quis vender. Então, acho que o Willian pode fazer isso com alguns jogadores que estão lá no Grêmio. A presença dele melhorar o ambiente. Já tem o Arthur, né? Sim, já tem o Arthur, que ainda não estreou, mas foi apresentado na semana passada, já está treinando. Zé Elias, a gente vai colocar os números mais recentes do Willian, jogando na Inglaterra, depois que ele esteve aqui no Brasil, aí pelo Fulham, foram 79 jogos, nessa passagem pelo clube inglês, titular em 57%, em 57 jogos, 72% dos jogos, 63,5 minutos por partida, fez 10 gols nesses 79 jogos e deu 7 assistências. Não, o Willian é bom jogador, né? Ele tem muita qualidade técnica, tem experiência, né? Não é mais aquele jogador que tem aquela explosão que tinha no passado, até pela idade. Hoje em dia você tem essa questão física que muitas vezes ela se torna importante, né? Porque você vai ter uma sequência de partidas, você joga quarta, domingo, quem vai para a Europa, quem chega da Europa não está acostumado com isso, jovem, imagina você já com uma certa idade para recuperação, o momento do Grêmio não é aquele momento especial que nós estamos acostumados a ver o Grêmio sempre brigando por títulos, passa por uma dificuldade ali em relação aos resultados, o Mano alterna, né? O Grêmio alterna altos, né? Momentos bons, momentos ruins, mas eu acho que com esses reforços... Dá uma encorpadinha, né? Dá uma encorpada. Precisa o Grêmio está trazendo um lateral esquerdo também, né? Precisa ver só como eles vão ser a inserção desses jogadores. O Grêmio né? cedeu um lateral esquerdo para o Sport. Ele estava tentando trazer o lateral esquerdo, se não me falha a memória, acho que não sei se é do CSA ou se é do Confiança. CSA. Do CSA. Eu li alguma coisa sobre isso. Porque... Enzo já foi anunciado. Enzo. Agora à tarde. Olha lá, por enquanto, Arthur, o Noriega, Eric Noriega, que aliás jogou, um jogo muito bom contra o Flamengo no domingo, joga de volante, joga de zagueiro. O Carlos Vinícius, centroavantão, Marcos Rocha, velho conhecido, e o Balbuena, que General chegou Balbuena. e já se lesionou com gravidade, foi a LCA, né? O Balbuena vai ficar um longo tempo inativo. Esse é um dos problemas que eu acho que o Mano pode ter, né? Que são a zaga. A zaga não é a mesma... Ficar dependendo do Kahneman. O Kahneman foi titular contra o Flamengo. Mas assim, eu acho que o time do Grêmio... Vamos ver se o Mano consegue fazer a inserção desses jogadores da melhor maneira possível. O Arthur na cabeça da área vai fazer muita diferença. Porque o Grêmio sofre muito. O Grêmio não tem nenhum jogador de marcação na frente da zaga. O Grêmio tem jogadores que saem para o jogo, mas não tem um homem de marcação. O Cuejá é bom marcador. O Cuejá marca bem. Quem? Cuéllar. Cuejá? Cuejá, pô. Trouxe Tem o que Alex, organizar o time, Santana Pascoal. também, né? Um time novo que está sendo cão de montado. guarda. Tem o Alex Santana ali também para o setor, verdade. O Alex Santana já é mais para sair, né? Sim. É mais para sair. É mais problema- saída. O Cuejá, sim. O Cuejá é mais problema de vai- marcação. mais cãozinho de guarda. Mas o problema vai ser Arthur, tecnicamente, tempo, né? melhor que ele. Vai ser o tempo para colocar todo mundo junto. Né? Sim. Olelê, Olalá, Jorge Sampaoli vem aí e no Galo o bicho vai pegar. O torcedor queria. Assim, nas redes Vai ter sociais... gente acordando 3 da manhã, vai ter gente acordando às 2h30, vai ter gente acordando, vai ter gente que não vai dormir. É osso! Acabou a paz? assim, trazendo um pouquinho na linha do tempo, o Anselmi estava certo, o Martim Anselmi, técnico argentino, que estava no Porto, só que, assim, ele não se convenceu. Para falar a verdade, ele deu um passo atrás. Ele se empolgou na reunião, Atlético Mineiro, aquela coisa toda, tem investidor, tem SAF, é o time do Hulk. Aí depois ele repensou e falou assim, será? Porque aí depois ele começa a pegar informações aqui e ali, mas na verdade ele deu uma pipocada, essa é a real, né? E aí... Ele estava no Porto, né? no Porto. Fez um Mundial muito ruim, ele pegou já a reta final do Campeonato Português, o Porto já vinha mal das pernas, mas fez trabalhos importantes no Independiente Del Valle, que bate o São Paulo naquela final de Copa Sul-Americana, e no México também no Cruz Azul. Né? No Cruz Azul. E assim, decidiu então dar uma pausa, vai ficar descansando até dezembro e beleza. Se ele aparecer num outro clube amanhã, aí a gente vai ter a confirmação de que de fato ele deu uma pipocada. E aí o Atlético, e até o Paulo Brax deu uma entrevista depois do jogo contra o Vitória, na derrota para o Vitória, que já estava palavrado com o treinador a médio e longo prazo e tal. E esse treinador não era o Sampaoli, era o Martim Anselmi. E aí começou uma correria. Ontem à noite fizeram uma videoconferência com
o Sampaoli. Hoje de manhã a coisa avançou. O desejo do Sampaoli sempre foi voltar ao Atlético Mineiro, porque ele gostou da passagem lá. Mas aí teve pandemia, foi no meio da pandemia, aquela história toda, aí saiu, mas ele gostou do Atlético. Então ele tinha o desejo de retornar um dia ao Atlético Mineiro. Não vai pedir reforços, vejam bem, hein? Não vai, num primeiro momento, não vai pedir. Saber se tá no mas a janela está fechada também, né, Zé? Tinha aquele quadro do Soares, né? E eu acreditei! Não, ele vai reclamar, eu truquei a fonte quando eu falei. Vocês não estão vendo, mas a cara do Zinho tá boa. A cara do Teda tá boa. Não vai gastar nada não, viu, Teda? Vai pedir nenhum jogador, viu, Zinho? Nenhum. O Hernan, fala pra ele, Hernan. Na verdade, vamos falar legal, ele tem que ficar pianinho, tem que trabalhar. Assim, os últimos trabalhos dele é muito falatório, é muito oba-oba e pouco rendimento. Eu não sei nem por que todo clube que tem no Brasil, qualquer treinador que fica aí, que sai, é o nome Sampaoli, como que se ele tivesse feito os melhores trabalhos da carreira dele no Brasil. E um detalhe, ele fez um bom trabalho no Santos, foi vice-campeão brasileiro. No Galo não foi ruim não, Zinho. E um detalhe, por onde ele passa, ele arrebenta com o clube. Não foi ruim. Mas assim, ele não foi campeão, não ganhou título, sabe? E muita polêmica, essa coisa que... O que vocês estão falando aí? Eu acreditei, porque ele chega, pede 5, 6, 7, 8 contratações, daqui a pouco vai embora, fica todo mundo lá, se vira agora com as contratações. Então eu acho que o momento agora, primeiro que ele vai para chegar num clube que tem um elenco bom. O elenco do Atlético é bom. Aí, ele é bom treinador, organiza o time. Olha lá, Tetra, os últimos trabalhos de Jorge Sampaoli no Flamengo. São Paulo, que ele chama. São Paulo. Queria ter o Rolaiser. Sampaoli. Como é que é o Rolaiser? Para, nem ele fala na assim. Na Argentina, fala Rolaiser, eu não vou discutir com os caras. Rolaiser. Não tem estádio São Paulo. São Paulo nos 17 Olha lá, São Paulo. 167 dias como treinador do Flamengo. Suficiente para fazer quase 40 jogos, 39. Desses 39, venceu 20, empatou 11, perdeu 8. Um desses 8, Zé Elias, a final da Copa do Brasil de 23, lá no Maracanã, 1-0, gol do Caleri. Aproveitamento 60,7%. No Rennes da França, ou Rennes, como é que você quer que fale? Rennes. Nessa temporada 2025, hein? Pegou já 25. 80 dias no cargo, apenas menos de 3 meses, 10 jogos, venceu 3, não empatou e perdeu 7, apenas 30% de aproveitamento. É isso que o Zinho está falando, pra gente não se assustar. Eu tenho o mesmo pensamento que o vovozinho, o mesmo pensamento. Eu não entendo porque todos os clubes... São Paulo. Os últimos trabalhos dele aqui no Brasil foram ruins. No campo não conseguiu encaixar. Bem. Ele foi no Santos. Em 2019. Sim, mas se não existisse aquele Flamengo maluco, ele teria sido campeão brasileiro. Sim, mas nós estamos em 2025. Sim. Olha por onde ele passou, o que ele fez. Fora assim, que ele arrebenta os clubes, a molecada não joga com ele, o ambiente no dia a dia não é bom. Bom dia. Não dá bom dia para ninguém. Dá bom dia para ninguém. Né? Então, assim, é bem complicado. Eu, sinceramente, não entendo. Eu acho que Estou preocupado com o Éder. Os clubes brasileiros... eu também. Os clubes brasileiros poderiam ter um pouquinho mais de trabalho, né? Scout, ver, buscar e tal. E olhar treinadores. Você lembra o que ele fez com o Éder, né? Aliás, fez com o Chulapa também no Santos. O Éder, aí a ironia, o rei dos gols olímpicos, foi escanteado. Foi o homem que me fez... Eu queria ser jogador de futebol por causa dele. E não sei se isso muda alguma coisa, Zinho, Zé, mas os líderes do elenco, os líderes do Atlético, deram um sinal positivo para a vinda do Sampaoli. Foi algo que caiu bem no elenco. André, posso só eu sei que é uma informação, mas assim, os líderes deram aval, ele tem que pedir bênção pro jogador agora. Tem muito cara de personalidade lá no Atlético Mineiro, especificamente. O jogador é subordinado à diretoria e subordinado ao treinador. Não tem essa, então daqui a pouco, eu não gosto, você gosta de ser treinador? Não gosto. Não gosto, não, contrata outro. Mas os caras quando não gostam, dura 15 dias. Olha o técnico do Fortaleza já caiu. Você acha que não deve ser levado em conta? Pode parecer absurdo, mas existe. Eu sei que existe, por isso que eu estou dizendo que o futebol hoje está bem complicado.
Porque assim, você tem que pedir aval primeiro para a torcida, você tem que pedir aval para o jogador, você tem que pedir aval para todo mundo. Mas não é nem aval, mas assim, o que você acha desse nome? Se a resposta é positiva, isso te estimula a trazer o cara. Se isso daí virar moda, Prial, como é que funciona? Mas não é normal isso? Não. Estamos trazendo aqui... É normal agora, porque você tem que pedir bênção para o jogador, tem que pedir bênção para o empresário. É saber o que acha, saber como é que vai receber. E não é pedir bênção, quando você pede bênção para o seu tio, seu avô, bênção, tio, você vai lá, pede bênção, você não precisa ficar dando satisfação, é pedir bênção. Eu não acho que jogador de futebol é profissional. Como treinador é profissional, o Renato Paiva não foi. O Renato Paiva não foi porque não deveria nem ter sido contratado. Renato Paiva é limitado. Me fala um trabalho que ele fez bem aqui no Brasil. Não fez. Aí os clubes vão lá e contratam. Né? Aí o Sampaoli, você falou de 2019, nós estamos em 2025, vejam todos os trabalhos, por onde passou arrumou confusão, aí você vai lá e contrata o Sampaoli. Não, eu tenho que pedir, não é contra você, não, você está me trazendo a informação, eu estou falando sobre isso. Temos que pedir, e aí jogadores, o que vocês acham? Peraí, não tem que pedir permissão para o jogador para contratar jogador, o jogador tem que entrar no campo e jogar, porque se ele fizer a parte dele bem feita, né? Não precisa ficar pedindo aval, o treinador, porque tem cláusula, os jogadores vão se obrigar, não, eu te dei o aval, então eu quero jogar. Não, jogador é subordinado, jogador é empregado, vai lá e joga. Tem as suas responsabilidades. Aí se perder, a responsabilidade é do jogador, né? Porque foi o jogador que escolheu o treinador. Tem um monte de coisa errada, pelo menos eu penso assim, né? Um monte de coisa errada. Aí você demonstra que você não tem uma diretriz para saber qual é o tipo de treinador que você quer, para o tipo de característica de elenco que você tem. Né? Você não sabe qual é o jogo que você deseja fazer por conta do elenco que você montou. Ou quem montou? Foi o diretor que montou? Porque aqui no Brasil a gente tem o costume de os diretores montarem os elencos e depois contratarem treinadores. Aí depois de 3 meses manda embora porque o treinador vem com uma mentalidade que é totalmente diferente, os caras não estudaram, não entenderam que são ideias diferentes, porque você tem a ideia de um treinador e a montagem do elenco. Aí 3 meses depois, aí você começa a refazer o elenco. É isso que é o futebol brasileiro. A cada 3 meses, 4 meses, não dá certo, vamos refazer o elenco. Não, tira o treinador, vamos refazer o elenco. E é por isso que os clubes estão todos endividados, por isso que os clubes estão todos com problema. Vê os treinadores. Os treinadores a cada 3 meses, ele ficou 160 dias no Flamengo, 80 no Rennes. Pergunta a multa de rescisão dele. A cada 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês, o treinador está indo embora. É culpa do treinador? Não, é culpa de quem contrata. Tem treinador que ficou milionário em 2 clubes em 3 meses. Zé, pode falar, Zé. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Hernan, aproveitar, né, que é um cara que tem uma entrada e tem muita informação, né, que bom, reforça muito o nosso timaço, né, porque ele é um cara muito bem articulado. A comissão técnica do Sampaoli iria com ele, Hernan? Aquele preparador físico que agrediu o Pedro estaria nessa comissão técnica? Essa é uma questão com o Atlético para ser discutida, porque no Santos, quando teve a negociação, não viria essa comissão técnica parruda dele, não. Tenho a sensação de que o Sampaoli, para voltar ao Atlético, ele dá um passinho atrás. Então, ele iria sem aquele staff numeroso, aquela coisa toda. Chegaria para usar a estrutura do Atlético. Tanto que, nesse momento, com a demissão do Cuca, o Daniel Cerqueira ficou. E o Daniel Cerqueira é muito bom auxiliar e muito bom treinador. Inclusive, pegou o time já para ser treinador principal. Ele continua lá. Então, chegando lá, vai se decidir. Trabalha com o Sampaoli, é da comissão antiga, o Sampaoli não quer. Mas, assim, o Sampaoli vai dar um passo atrás, certamente. Conversando com as pessoas que trabalham com ele, fico com a sensação de que ele vai chegar um pouquinho pianinho. Pode ser que depois mude. O preparador físico também da seleção brasileira, não é? O preparador físico da seleção brasileira, assim como é a dupla lá, o Cristiano. Por incrível que pareça, o Fábio Santos, que trabalhou com o Sampaoli no Atlético, me falou que o cara mais tranquilo para se lidar da comissão técnica do Sampaoli era justamente o preparador físico Pablo, que deu a porrada no Pedro. Por isso que eu perguntei. Boa, meu garoto, matou a pau. Estamos juntos. Valeu, André. Sempre muito bem-vindo. Só para fechar, claro. De Marcos Leonardo aí, que eu sei que o povo está querendo saber. O povo quer saber. Tá duro ainda. Então, tá rolando, mas assim, começa a
crescer uma pontinha de esperança e de sorrisos. Uma chama? Uma chaminha ali. Vamos ver. Se rolar, amanhã eu volto aqui. Oi? Se rolar, amanhã eu volto aqui. Mas olha aqui, você vai escutar fogos da sua casa. Vinícius Nicoletti acabou de postar sobre Jorge O Vinícius também... O Vinícius vivia em Belo Horizonte naquela época e ficou truta no Jorge Sampaoli. Conseguiu essa proeza. Aonde? Passeio de futebol. Só para saber. Na igreja. Jorge Sampaoli será técnico do Galo. Na reunião dessa terça, clube e treinador chegaram a um acordo na questão esportiva. Faltava o lado financeiro. O Atlético fez uma contraproposta para o técnico. As partes negociaram salários e premiações e também se acertaram. Então, Sampaoli já no Galo. Olha que doblete, hein? Sai do Cuca e vai para o Sampaoli. Personalidades peculiares, uma na sequência da outra. Tenso. Deixa eu só, rapidinho, antes de chamar a Série B, rapidinho. A gente ficou devendo o preço dos ingressos do jogo do Maracanã quinta-feira. O mais barato, meia entrada, R$100. O mais caro, R$320. Não estou dizendo que é barato, mas não são ingressos tão exorbitantes, tão salgados como a gente já viu. Sim. Valeu, Xará! É coisa boa ter aqui com a gente. Tamo junto. Série B do Campeonato Brasileiro, agora Fã do Esporte. Uma reunião entre o staff do atacante Marcos Leonardo e o Al Hilal, nesta terça-feira, vai decidir o futuro do jogador de 22 anos. O São Paulo está de plantão para conseguir registrar o centroavante se o clube da Arábia Saudita liberá-lo. A janela de transferências do futebol brasileiro se encerra às 23h59 desta terça-feira. Se o Al Hilal autorizar a transferência, portanto, o São Paulo terá pouco tempo para inscrever Marcos Leonardo. O tricolor, porém, não desiste da contratação. O São Paulo tenta contratar Marcos Leonardo por empréstimo até o fim desta temporada. O atacante não será utilizado na Liga Saudita, a principal competição local disputada pelo Al Hilal. Para facilitar a possível transferência, Marcos Leonardo aceitou abrir mão de grande parte dos salários que teria a receber no Al Hilal até o fim de 2025. No modelo de negócio tentado pelo São Paulo, o centroavante se encaixaria nas condições financeiras do clube do Morumbis. Mas para tudo isso se tornar realidade, o Al Hilal precisa dizer sim nas próximas horas. A Arábia Saudita está 6 horas à frente do Brasil. Na última segunda-feira, as janelas de transferências de todas as principais ligas do futebol europeu se fecharam. Assim, a concorrência para contratar Marcos Leonardo diminuiu, o que tem pesado e muito para o negócio acontecer. É a vontade do centroavante que quer atuar pelo São Paulo. Marcos Leonardo chegou ao Hilal por 40 milhões de euros em setembro de 2024 e recebe um salário alto para os padrões do São Paulo neste momento. Portanto, ao baixar a pedida, o atacante deixa um cenário mais otimista para o negócio. O centroavante tem contrato com o Al Hilal até junho de 2029. Ele tem 49 jogos, 29 gols e 3 assistências pelo clube da Arábia Saudita.